104 FM, agora 9 horas e 44 minutos, 9h44. Melim, meu abrigo. 104,9, a batida do seu ritmo. Hoje estamos de volta para você que está ligado na Rádio 104 FM, como havíamos dito no bloco anterior, que nós estaríamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio 104 FM o chefe da Ciretran, comarca Ciretran de Alta Floresta do Oeste, seu Luiz Mauro Cardoso, onde nós estaríamos conversando e falando sobre várias pautas, dentre elas o trânsito em Alta Floresta, as rotatórias, onde nós também estaríamos falando sobre a nova Ciretran aqui de Alta Floresta, que está em obras, está em construção, e ele vai falar pra gente como está o andamento, da nova Ciretran de Alta Floresta. E também com ele nós estaríamos recebendo o Eliseu. O Eliseu, que é agente de trânsito, também aqui da comarca da Ciretran de Alta Floresta. E nós vamos falar sobre temas técnicos, que são abordados, sobre a Ciretran, sobre o Detran, sobre o trânsito, de Alta Floresta. A gente vai procurar saber também como que anda aí as novas leis de trânsito, se houve alguma mudança, se não houve, como que anda aí em relação aos acidentes, de acordo com as novas sinalizações que foram feitas aqui em nosso município. Enfim, são vários temas abordados que inclusive os ouvintes da Rádio 104 FM direcionaram para que nós pudéssemos aí levar ao conhecimento das nossas autoridades aqui presentes nos estúdios. Vou começar a entrevista cumprimentando aqui o meu amigo Luiz Mauro Cardoso, grande amigo, chefe da Ciretran, Detran de Alta Floresta. Com muito prazer recebemos aí a Vossa Excelência aqui em nossos estúdios, para a gente estar falando sobre um tema muito importante, que é a sinalização, falar sobre o trânsito e falar também das rotatórias e da nova Ciretran, que está em andamento, está em obras aqui em Alta Floresta. Muito bom dia, Luiz Mauro. Bom dia, Poliana. Bom dia, Rudinei. Estamos aqui mais o Eliseu para falar um pouquinho com vocês. E de antemão quero também deixar aqui um bom dia muito especial a todos os ouvintes, dessa grande rádio que está aqui em Alta Floresta e nesse momento falando de um tema muito importante. É verdade, é um serviço de utilidade pública que nós vamos fazer, Com certeza. Aproveitar também, vamos cumprimentar aqui o Eliseu, agente de trânsito. Muito bom dia, Eliseu, seja muito bem-vindo em nossa programação. Bom dia, Poliana, bom dia a todos os ouvintes da 104 FM. Bom dia a toda a população de Alta Floresta. Vamos estar aqui para estar trazendo algumas informações e tirando algumas dúvidas. É isso mesmo. Luiz Mauro, vamos começar a falar da obra da Ciretran de Alta Floresta. Eu e o Rudinei, o site Floresta Notícias, nós estivemos bem no comecinho da obra. E que andamento está neste momento aí a Ciretran? Boa pergunta. Poliana, para nós é uma satisfação muito grande poder estar falando desse tema. Poder estar trocando essas ideias, e simplesmente fazendo avaliação, passando para a população que com certeza terás, o direito, de saber como que está andando, como que está indo, aquela grande obra que para nós sempre foi e vai ser um sonho, Isso, claro, que dos usuários também. Nós sabemos que, me lembro quando a gente estava lá simplesmente filmando um terreno que ora tinha sido limpado, nem aterrado estava ainda. Verdade. E que na verdade parecia que, não é que a gente não tinha confiança, mas tudo se notava que a empresa, que a gente nem conhecia também ainda, mas sabendo do tanto de problema que tem a maioria das empresas que enfrentam pela frente, quando uma coisa é outra, mas que na verdade foi simplesmente um sonho realmente realizado. Não quero aqui dizer que já está terminado, mas está em bom andamento, está muito bem adiantado sim a obra. Você se lembra que ano que foi que nós fomos lá fazer filme? Tem uns 2 anos, 1 ano e pouco? Tem quanto tempo já a obra? A obra em si, ela é 1 ano para construir. Acredito não, tenho certeza que foi no ano de 2022, sim, no começo, Começo, No começo, não quero aqui pecar em dizer precisamente, Poliana, mas eu acredito que foi no ano... Não, acho que no começo não, Rudinei? Não lembro bem precisamente a data, mas posso me informar depois. Sim. Acredito que por ser 1 ano só que ela tem dentro daquele prazo,
que reza lá no contrato, eu acredito que não tem, não. Ela, por si, a gente já conversou algumas vezes com a empresária, a dona da empresa, e eles vêm provando para a gente que eles entregam antes do prazo. Então, se nós estamos em 2023, começando maio, eu acredito que foi pelo meio de 2022, eu acredito muito. Tá certo. Né? Ô, Luiz Mauro, deixa eu te fazer outra pergunta. Temos aí mais ou menos uma data prévia para a inauguração do novo prédio da Seretran, e eu gostaria também que você já comentasse o que nós vamos ter de diferente, porque a nova Seretran, que vai ser agora lá na Coab, né, era aqui no centro, né, no bairro Santa Felicidade, Cidade Alta, onde? Liberdade. Liberdade, exatamente. Aí agora o novo prédio da Seretran vai ser na Coab. Na Coab, exatamente. Qual seria a pergunta? A pergunta que eu gostaria de fazer para você, já temos aí mais ou menos uma data, né? Uma data para a inauguração da nova Seretran. Olha, Poliana, eu conversei com o chefe de obra, me esqueço o nome dele neste momento, ele me disse para mim que não tem data ainda certa, mas acredita ele que até o mês de julho, é o que ele disse, é uma previsão, né? De momentos não é uma coisa ainda concreta, mas por parte deles, eu acredito que eles cumprem sim. Até o mês de julho estará pronta a parte deles. Claro, com a pintura, todas as demais partes, né? Vai estar pronta, acho que faltando questão de pintura, coisa parecida, porque até então não é para eles a pintura. E quais são as novidades que a nova Seretran lá no prédio, naquele um pátio, né? Podemos dizer, vai ser um pátio. Poliana, lá vai ter a pista de teste, vai ser ou seja, não pode comparar com o terreno pelo tamanho que temos aqui, é muito, muito grande até então. Dizer para você que seria uma conclusão bem melhor se de repentemente, aqui politicamente falando, mas é claro, existem projetos ainda a ser cumpridos pela frente, sonhos também que até então precisa ser realizado, tratando-se de uma ligação dali até a P50, que é uma coisa que é um pouco burocrático falar nisso agora, porque querendo ou não vai fazer, tem de qualquer forma que depender não apenas do governo, como vem sendo parceiro desse município há muito tempo, né, de quando do mandato passado a gente sabe disso, governo, prefeitura, câmara, né, e na verdade assim, a gente sabendo nós, Poliana e Rudinei, que ali tem digamos assim, um acerto com aquelas propriedades pequenas, Rudinei. Ali tem muitos chacareiros, né? E que, na verdade, ali abrindo uma rua, Eliseu, vai ter que pensar nesse lado aí, né? Não sei qual o custo seria para, não sei se fala indenização, seria compra de algum pedaço de... Não é, querendo ou não, é uma rua que vai sair lá. Ali tem, né, no projeto, por ser a área urbana, tem um projeto de uma rua, que ela passa ali e sai, acho que, não sei se na frente ou do lado, do frigorífico. Então, é um projeto que, na verdade, quando riscar o Alta Floresta, quando traçar os rumos de ruas e avenidas, ali é uma rua que, na verdade, se nota que existe, não é? Então, eu não sei como que ficariam os chacareiros que compraram ali um alqueire, que compraram meio alqueire, ou seja, mais ou menos, né? Como que ficaria fazendo isso? É uma preocupação, né? Que na verdade o corpo político vai ter que observar isso, né? Tá certo. Neste momento nós vamos conversar agora com o agente de trânsito, o senhor Eliseu, ele que também é servidor, né, da Seretran, Detran, da comarca aqui de Alta Floresta. Seja muito bem-vindo, senhor Eliseu. E para nós começarmos aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que o agente de trânsito faz, para as pessoas já terem aí o conhecimento técnico, né, do trabalho que você exerce aí, a sua função no Seretran. Tá certo. Na Seretran nós fazemos o trabalho interno, como outros servidores de demais cargos também, ali a questão de atendimento, emissão de documentos, né, transferência, tirada de taxas, esse é o trabalho interno. Aí o trabalho externo, quando a gente vai para fiscalização, uma das competências principais do agente de trânsito é fazer lavratura de auto de infração, assim como a polícia militar. Inclusive a polícia militar ela faz esse trabalho por convênio
através do Detran, que é a fiscalização e educação de trânsito. O Detran foi criado para essa função. Aí a Polícia Militar faz esse trabalho com o convênio com o Detran. É basicamente isso aí. Tá certo. Ô, Eliseu, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao trânsito. Podemos observar que Alta Floresta, ela já houve várias mudanças, né? No trânsito, nas sinalizações. E eu gostaria que você, não sei se você vai lembrar de cabeça, né, todas as vias que houve essas mudanças, mas você poderia citar algumas, por exemplo? As principais ali próximo ali da feira, né, no cruzamento da Avenida Brasil com a JK e também a Rua Goiás. Ali temos uma rotatória que foi colocada também aqui próximo ao Cicobi e ali a Matecol, né? Cruzamento da Avenida Rondônia com a Avenida Mato Grosso. Também ali na Nilo Peçanha com a Avenida Rondônia. Também temos ali foi colocada ali uma rotatória. Tem alguns outros locais que foi colocado as placas, porém ainda não foi feita a sinalização horizontal, que é pintada no chão. Como é o caso aqui do cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Sergipe, aqui próximo ao Posto Pioneiro. Tá certo. Essas mudanças, elas acontecem para a melhoria do trânsito, para evitar acidentes, porque a gente pode observar que essas sinalizações, por exemplo, essas rotatórias, por exemplo, elas tiveram aí algumas mudanças, né? Como outras que nós podemos aí observar no passado, que me parece que elas são um pouco maiores, ou é a gente que nunca teve essa atenção especial. O que você pode nos falar? Ali próximo a Pemas, ali, né, na Agrogal, ali foi feito um pouquinho menor. Aí entenderam-se que não estava sendo respeitado por ser pequena, aí fizeram ela grande, ficou até um pouco além ali do que comporta aquele espaço naquela localidade. A rotatória, as sinalizações de trânsito no geral é feito para dar segurança para quem anda pela via, para que todos respeitem a sinalização e respeitem o direito do outro, né? Até comentava com o Luiz Mauro quando a gente chegou aqui, né? Que o trânsito é uma questão de educação. Se você é uma pessoa educada no trânsito, você vai respeitar o direito do outro, e todos se respeitando, aí não vamos avançar além do que é o meu direito e não vai causar acidentes. É verdade, muito. Você colocou aí palavras perfeitas, porque sabe as palavras pelo fato de educação, né? Se você não tem educação no trânsito, é difícil, porque ele realmente é um lugar onde você tem que respeitar os outros, porque você dirige para você e para os outros. Estávamos aqui conversando há pouco em off, Luiz Mauro e Eliseu, e em Brasília, poucas pessoas têm aí o conhecimento do trânsito em Brasília. Eu mesmo sou uma delas, mas você tem o conhecimento de causa, já andou, conhece as vias, né, o trânsito de Brasília, Luiz Mauro. Fala um pouquinho, né, compartilha conosco da educação do povo lá de Brasília, porque coisas boas a gente tem que compartilhar, né? Com certeza, Poliana. Para mim, digamos assim, não é dizer que conheço 100%, mas às vezes, quando exercia o meu cargo de vereador, que fui aqui por 4 vezes e meia praticamente, né, mandatos, tive oportunidades de estar naquele trânsito de Brasília. Querendo ou não, nós sabemos que existe ruas ou avenidas que tem sempre uma velocidade. Isso é normal falar, que nos centros grandes tem sempre aqueles locais que você pode andar um pouco mais e também um pouco menos. Mas o trânsito de Brasília, aliás, quem chega no trânsito de Brasília, ele, por si, ele se educa. Porque você não vai avançar em nenhuma via daquela pública quando você está andando, principalmente quando chega na faixa do pedestre, Poliana. Avançar, só você vai avançar. Ninguém faz isso. Você tem que se educar. Está chegando ali na faixa de pedestre? Olha, a pessoa simplesmente, o pedestre, não precisa nem ponhar o pé na faixa. Mas se eu sou o primeiro da fila, por exemplo, ali, que estou passando por aqui, naquele momento, por aquela faixa, se eu perceber que a pessoa colocou, ou mesmo intencionou de entrar na faixa, o trânsito para, Poliana. É uma coisa mais rica que eu pude perceber ou avaliar, seria essa educação no trânsito lá em Brasília. É coisa de louco, sinceramente. Eu falo assim, é o jeito
não é popular de dizer, mas é uma coisa fantástica. Tá certo. Eliseu, o que você poderia, assim, compartilhar conosco da sua experiência, né, como agente de trânsito? Quais são, assim, os motivos práticos que a gente poderia fazer sobre a reeducação no trânsito, né? Porque eu acredito que muitas pessoas têm habilitação há muitos anos, né? Aí vão renovar, acabam fazendo de qualquer jeito, ou a primeira habilitação, ou o povo está muito estressado. O que a gente pode fazer para que haja essa mudança no trânsito em qualquer parte do Brasil? Isso eu falo começando por Alta Floresta mesmo, né? Primeiramente, tem que começar pela conscientização. E alguns, de repente, vai ter que fazer, poderiam fazer até uma reciclagem, né? Retornar os bancos da autoescola. Eu vejo, Poliana, que acontece muito. Você vai, um exemplo, numa cidade onde você não conhece. Sim. E a tendência da gente como motorista é acabar infringindo as regras de trânsito, porque nós não prestamos atenção nas placas de sinalização. O nosso país, ele é um sistema de federação. Então, um exemplo, lá nos Estados Unidos já é diferente. Lá é um sistema onde cada estado faz as suas regras ali de trânsito. O trânsito lá é mais regionalizado. No nosso caso aqui... Em Rondônia? No nosso país. Tá. As leis são federais. Porque não tem como... Por exemplo, você chegar lá, vou viajar para o Nordeste, chega lá, vai ter uma placa de trânsito que não está no código de trânsito, que eu não conheço. Isso não vai acontecer. Vai acontecer. Só que acontece, a gente anda e não presta atenção nas placas, e quando você vê se está andando na contramão, quando você vê se está estacionando onde não é permitido, na sua cidade você já está acostumado. Aí o que acontece? Esse convênio entre Prefeitura e Detran, né, o Estado de Rondônia através do Detran, veio para trazendo essa sinalização a mais, não dizer nova, né, que é uma sinalização que existe. Quando você vai andando aqui, um exemplo, você vem na Avenida Brasil, ali próximo à Deságua, já tem a placa dizendo ali a rotatória, que tem uma rotatória, e o triângulo invertido branco dizendo que você precisa dar preferência para quem está na rotatória. Ali ainda não foi pintado a horizontal, mas já tem a placa informando que vai ter. Aí quando você chega ali, próximo ao Cicobi, mesma coisa. Você está subindo vindo da 160, na Avenida Rondônia, você vai ver a placa dizendo que tem uma rotatória e que você precisa dar preferência para quem está na rotatória. De acordo com o Código de Trânsito, no artigo 29, inciso 3º e a linha B, diz que o trânsito ele é regulamentado por essas normas, dizendo que quando o veículo transitando por fluxo que se cruzem, ou seja, que se cruzam duas vias, que é o caso que eu citei aqui da Avenida Rondônia com a Mato Grosso ali perto do Cicobi, quem vai ter preferência? Aí vai assim, terá preferência de passagem, no caso, aquele que está pela rotatória, circulando pela rotatória. Ou seja, quem tem preferencial quando está entrando em uma rotatória? Quem tem preferência? Quem está na rotatória. Quem já está na rotatória. Isso. Quem vai entrar vai ter que esperar o outro Quem chegou, deixa sair. O amiguinho chegou primeiro, deixa ele com Deus. Isso, exatamente. Com certeza. Aí qual que é a dúvida das pessoas? Por quê? Rolim de Moura tem a rotatória. Só que daí lá é diferente. Aquela rotatória de Rolim de Moura, a Avenida 25 de Agosto, ela é bem larga. Aí o que acontece? A rotatória é totalmente, vamos dizer, separada da Avenida 25 de Agosto. No nosso caso aqui, a rotatória ela fica meio que dentro da via. Daí como é que a pessoa vai saber se eu estou na rotatória ou não estou, né? Boa, sei. Como? Quando eu estou, quem está na rotatória é aquele que está exatamente no cruzamento. Então se eu estou indo, um exemplo, a Avenida Rondônia ela tem preferência sobre a Avenida Mato Grosso, nesse exemplo ali próximo ao Cicobi. Só que daí o que acontece? Se a pessoa que está subindo, um exemplo da Mato Grosso, aí ela entrou no canteiro central, tá estacionado, que era o normal antes de ter rotatório, você está subindo na Mato Grosso, tá vindo alguém da Rondônia, vindo da praça, sentido 160, é normal que eu parasse o veículo ali entre canteiro para esperar a pessoa passar. Só que agora é diferente. Quando a pessoa que está subindo a Mato Grosso chegar e ele
tá no meio daquele canteiro, quem está na Rondônia tem que esperar. Tem que esperar. Porque a pessoa está na rotatória. Quem está na rotatória tem preferência sobre as demais vias. Exatamente. Olha, as pessoas estão me perguntando por que fizeram, através de que tipo de projeto, quem são os responsáveis pelos projetos das rotatórias, né? Uhum. Porque há algumas rotatórias que as pessoas andam nos abordando, né? Abordando principalmente a equipe da comunicação aqui da rádio e tal. Quem foram responsáveis pelas rotatórias? Porque algumas rotatórias, a olho nu, dá para perceber que parece que elas são maiores, né, do que outras. Ou, você mesmo comentou, às vezes é pelo espaço que as pessoas têm, né, o que você acabou de falar, das vias, né, como a gente pode falar? Dos canteiros, né? Então, quem são responsáveis por esses projetos para estarem fazendo essas sinalizações, como, por exemplo, essas rotatórias que o pessoal tem falado, comentado, abordado, perguntado, será que está certa essas rotatórias ou não estão certas? Eis a pergunta-chave. Exatamente, Poliana. O convênio foi feito entre o governo do estado, através do Detran, e prefeitura municipal. E o Detran ele foi criado exatamente para 3 funções principais: educação, fiscalização e engenharia de tráfego. Então, no caso, essa sinalização é um projeto da engenharia de tráfego do Detran. É claro que, às vezes, o que pode acontecer? O engenheiro, às vezes, não vai lá em loco. E pode ser que algumas rotatórias poderia ter sido diminuída. E podem, normalmente, acontecer de alguns ajustes, isso é normal? Sim, com certeza. Viu que não tem certo, a administração pública ela pode corrigir os seus atos que estejam inadequados para determinada situação. Tá certo. E, por exemplo, a gente pode citar nessa via aí, por exemplo, eu falo isso porque muitas pessoas citaram como exemplo, inclusive mandaram pra gente, tem até ouvinte mandando aqui perguntas para vocês sobre essa mesma rotatória, aquela próxima ali a Pemasa. Eu acho que, de acordo com a técnica, né, você como técnico, agente de trânsito, ninguém melhor do que você para dizer isso pra gente, não tem ali a placa de sinalização dizendo que é proibido o estacionamento, próximo ali ao Pemasa, mas existe aquela rotatória, né, que muitas vezes os motoristas acabam passando ali por meio, né, no meio da rotatória. Mas aí o que a gente pode dizer? Usar o bom senso, usar, né, até a educação de trânsito, e o que você pode levar assim para o conhecimento da população, o que o motorista deve fazer quando isso acontece? Semana passada a gente teve ali o pessoal da comunicação da prefeitura ali, o capitão Cassiano, a gente teve visitando essas rotatórias e trazendo algumas informações sobre as rotatórias, e a gente percebeu que ali realmente ficou uma meio de ajuste. Isso. A gente pensou na hora ali de uma possibilidade de estar proibindo estacionar, colocar na placa. É claro que uma rotatória já não é permitido estacionar na rotatória, não é permitido. Isso. Então, se criou uma rotatória, não pode estacionar. Então aí, praticamente assim, você já responde toda a minha pergunta, né? Isso. Aí poderia, para fazer um ajuste da via, porque daí os comerciantes iam ter dificuldade, né? Seus clientes, embarcar, desembarcar, poderia de repente estar recuando a calçada para ter esse estacionamento fora da pista de rolagem, né? E de repente também puxar um pouco aquela rotatória, recuar um pouco mais para o lado da Nilo Peçanha, mexer ali no canteiro central da Nilo Peçanha, fazer a rotatória mais puxando mais para o lado da Nilo Peçanha do que mais para o lado da calçada do lado da P50, o lado que vem ali sentido da cidade, vindo da P50. Eliseu, você percebeu que depois dessas rotatórias, depois com essas sinalizações que vem acontecendo, essas mudanças em Alta Floresta, diminuiu os acidentes? Enquanto as pessoas não começarem a respeitar essa sinalização, ainda fica, dependendo da situação, pode até causar, porque se eu respeito e a sinalização, entendo que eu estou na rotatória, eu tenho o direito de circular e o outro não respeita, aí acaba piorando. Acaba colidindo, né? E agora, se todos respeitarem a sinalização, aí sim. Aí o trânsito flui. Aí dá tudo certo. Menos acidentes. Olha, o papo tá ótimo, eu gostei muito de conversar, a gente aprendeu bastante coisas e
é um serviço de utilidade pública, né, Luiz Mauro, que vocês vieram, deixaram aí seus afazeres, os compromissos de agenda, que eu sei que são muitos, e vieram prestar este serviço de utilidade pública para a população que de antemão, né, através aqui da nossa presidente, a Joslaine, levou o conhecimento de vocês, né, do seu Luiz Mauro, convidando para vir aqui, né, prestar este esclarecimento à população sobre essas rotatórias, sobre o trânsito na cidade, sobre o novo prédio da Ciretran, Detran de Alta Floresta. E eu acredito que foi de suma importância, né, todas essas informações que o Eliseu trouxe, né, junto a você sobre essas rotatórias, perguntas que o povo estava nos perguntando, tá certo, tá errado essas rotatórias, elas não estão grandes demais, pode estacionar próximo a essas rotatórias. Eliseu acabou de citar aqui que se é uma rotatória já é proibido automaticamente o estacionamento de qualquer veículo próximo a essas vias. Então, assim, acredito que foi de suma importância, né, a vinda de vocês. Os nossos microfones sempre estarão abertos para que vocês possam voltar, trazer informações. Nós estaremos também levando aí, acredito que próximo à inauguração do novo prédio da Ciretran, né, as imagens, vamos levar o conhecimento de como ficou, né, como ficará a nova Ciretran, se você permitir também. E gostaria que você, Luiz Mauro, fizesse suas conclusões finais, né? Obrigado. Então, Poliana, para nós sempre vai ser uma satisfação e uma alegria estar aqui com vocês, provar que somos parceiros, sim. O Detran, na pessoa de nós, funcionários aqui do Ciretran, nessa cidade, sempre vai ter a alegria de estar com as pessoas, passando informações, conversando, orientando como que faz para conduzir o seu veículo, né? Até mesmo ele a pé, sem ter digamos, um veículo, na questão da ultrapassagem numa faixa, é importante lembrar que sinais têm que ser respeitados, né? Isso para nós, que às vezes não a pé, que às vezes podemos estar também atravessando uma faixa, mas também para o condutor. Acreditamos que o respeito cabe em todo canto, principalmente no trânsito. Nós sabemos que é um número grande demais que acontece por aí, quando falam que o trânsito mata. O trânsito mata, simplesmente as pessoas que não respeitam que morrem, né? Então a gente tem que saber bem disso e é uma coisa clara. E finalizando, quero deixar aqui um forte abraço para as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio 104 e para vocês com certeza também. Dizer que a todo momento que quiserem, digamos, falar um pouquinho, só dar um grito no telefone que nós estamos à disposição, né? Quero agradecer aqui o Eliseu, que está aqui comigo, parceiro lá daquele Ciretran, e que a gente vai estar sempre à disposição de vocês. O Rudinei, com certeza, também sabe disso. E, mais uma vez falando, que lá no término, né, que a gente, digamos, foi lá, filmamos, ou seja, o Rudinei, com a técnica dele, é claro que ele é um profissional nessa área, né? Tudo, foi uma filmagem excelente, ficou muito bom, e a gente, digamos, mostrou antes e queremos mostrar, Rudinei, com certeza, o amanhã, ou seja, o futuro construído, tá certo? E para nós, como eu já disse, vai ser só de alegria, e parabenizando aí mais uma vez a vocês, né, que estão sempre aqui na frente dessa rádio, e com todo o profissionalismo, a gente sabe disso. Poliana, nossa, parabéns, parabéns, e dizer que para nós sempre vai ser uma alegria. Muito obrigado. Eu que agradeço suas considerações finais, o nosso agente de trânsito, o seu Eliseu, que também não mediu esforços e veio aqui trazer tantas informações com propriedade, com segurança, com firmeza. A gente agradece aí o carinho, né, e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho empenhado. Eu agradeço também a oportunidade de estar podendo aqui trazer informação, né, para a população como servidor público, né? Já disse servidor público, para servir ao público. E tivemos aqui nesta manhã trazendo essas informações. E eu tenho para dizer que no trânsito, seja consciente e educado. Tá certo. Muito obrigada, Eliseu, agente de trânsito da Ciretran, Detran, com a marca de Alta Floresta do Oeste. Também estivemos conversando com o chefe da Ciretran, Detran, do nosso município, o senhor Luiz Mauro Cardoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos para mais uma edição do Rádio Astral e daqui a pouco a gente volta. Nosso muito obrigado a todos. Matéria essa também vai para o Floresta Notícias, Rudinei. É isso aí. 10 horas e 14 minutos. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.